Quase sempre, sentimos que existe uma força interna que atua contra nós, sabotando nossos sonhos e nos puxando de volta para padrões que acreditávamos ter superado. Você já passou por isso? Aquela sensação persistente de autossabotagem que parece nos fazer tropeçar no momento em que estamos prestes a avançar? Há uma razão para isso, e ela reside em uma parte da sua psique que talvez você nunca tenha compreendido por completo: a sombra. Para entender melhor esse conceito, quero compartilhar uma história que vai te fazer questionar o que realmente se sabe sobre si mesmo. Essa história é sobre Debbie Ford. Embora você possa não reconhecer esse nome, sua jornada revela algo profundamente humano e assustadoramente real. No início dos anos 90, Debbie parecia ter uma vida perfeita, uma carreira promissora, amigos leais e uma imagem pública de sucesso. No entanto, por trás dessa fachada, ela estava presa em um ciclo de autodestruição e vício. Não importava o quanto ela tentasse escapar, as sombras do seu passado a perseguiram implacavelmente. Debbie não sabia na época que estava em guerra consigo mesma. Ela enfrentava uma parte de sua psique que se recusava a reconhecer, algo que Carl Jung chamou de a sombra. Mas isso não é apenas uma metáfora poética. É um conceito psicológico concreto. A sombra é composta de tudo aquilo que reprimimos ao longo da vida. Nossos medos, vergonhas, raivas e desejos inconfessáveis. Quanto mais reprimimos essas partes, mais elas ganham força e controle sobre nossas ações. Debbie é um exemplo claro disso. Somente quando ela chegou ao fundo do poço, em 85, e procurou ajuda em uma clínica de reabilitação, foi que descobriu o conceito da sombra, algo que transformou completamente sua vida. A partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Ao explorar esse lado oculto, Debbie se deparou com emoções e memórias que havia enterrado por anos. Esse processo de enfrentar sua sombra foi o que ela chamou de trabalho com a sombra, e quanto mais ela se aprofundava nessa escuridão, mais sua vida se transformava. Em 88, ela publicou o best-seller O Lado Sombrio dos Caçadores de Luz, trazendo o conceito da sombra para o mainstream. Mas a grande verdade aqui é que a história de Debbie não é uma exceção. Todos nós carregamos uma sombra. A psicologia e a psicanálise demonstram que, quando suprimimos partes de nossa personalidade, como o medo, a inveja ou a raiva, essas emoções não desaparecem. Elas fermentam e começam a influenciar nossas ações, reações e decisões de maneiras que mal conseguimos perceber. Então, a questão que você precisa se perguntar é: o que exatamente é a sua sombra? Por que ela tem tanto poder sobre sua vida? E mais importante, como confrontá-la pode trazer uma transformação real e duradoura? Agora que você tem uma ideia do que é a sombra, está na hora de mergulharmos no processo de identificação desse lado oculto. O primeiro passo é se conscientizar de que aquilo que te irrita nos outros muitas vezes reflete as partes de si mesmo que você reprimiu. Isso pode ser desconfortável, mas é também o ponto de partida para um trabalho profundo de cura e autodescoberta. Aquilo que você mais odeia nos outros pode estar escondido em você. Essa verdade é ao mesmo tempo desafiadora e libertadora. Um exemplo simples. Imagine que você cresceu em um ambiente onde a avareza era constante. Talvez seu pai fosse excessivamente econômico, recusando-se a gastar em si mesmo ou em sua família. Isso te irritava tanto que, na sua mente, você decidiu que jamais seria assim. No entanto, ao rejeitar essa característica, você não a eliminou. Ao contrário, a enterrou em sua sombra, onde começou a apodrecer e a manifestar-se de maneiras sutis em sua vida, nas suas decisões financeiras, nas suas atitudes ou na forma como julga os outros. Esse é o ponto. Quando você lista as qualidades que mais despreza nos outros, o que está realmente fazendo é lançando luz sobre as partes reprimidas de si mesmo. E é aqui que o trabalho com a sombra se torna profundamente transformador. Identificar essas qualidades não é suficiente. Você precisa ir além e refletir sobre a origem dessa repulsa. Onde em sua história
Você aprendeu a odiar essas características? Quais experiências ou pessoas moldaram essa aversão? Agora, quero que você faça o seguinte. Enquanto pensa nas 5 qualidades que mais te incomodam nos outros, reflita sobre uma experiência pessoal que contribuiu para o desenvolvimento dessa aversão. Pode ser algo que aconteceu na infância ou recentemente, mas é importante encontrar o momento em que essa característica se fixou na sua sombra. Identificar essa raiz é crucial, porque, como Carl Jung dizia, a cura começa quando trazemos o inconsciente à consciência. Aqui está o poder desse exercício. Ao iluminar esses aspectos ocultos de sua psique, você começa a dissolver a influência que eles têm sobre você. A sombra, que antes controlava suas ações de forma inconsciente, começa a perder força. Claro, isso não acontece de uma hora para outra, mas com prática e conscientização contínua, você perceberá uma transformação gradual. Na prática, como você pode começar a reconhecer sua sombra? Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou desprezo por alguém, pare e pergunte a si mesmo: por que isso me incomoda tanto? Esse simples questionamento pode abrir portas para uma percepção mais profunda de suas próprias motivações inconscientes. Em vez de reagir automaticamente, você cria um espaço de reflexão. E é exatamente nesse espaço que o trabalho com a sombra acontece. Quanto mais você identifica esses padrões, mais fácil se torna reconhecê-los e enfraquecer seu controle sobre sua vida. Isso nos leva a uma questão importante. O que fazer com essa nova percepção? Agora que você identificou partes de sua sombra, o próximo passo é integrá-las. A sombra não deve ser eliminada ou suprimida. Ela precisa ser reconhecida, aceita e sublimada. Esse processo, que Jung chamou de individuação, é o caminho para se tornar uma pessoa completa, onde todos os aspectos de sua psique coexistem em harmonia. Quando falamos sobre individuação, estamos nos referindo a uma integração profunda entre as diferentes partes da nossa psique: o ego, o self, o ânima, animus e, claro, a sombra. A verdadeira transformação acontece quando você atinge um estado de equilíbrio entre essas forças. E o que ocorre nesse estado? Você para de se sabotar. A vida deixa de parecer uma série interminável de obstáculos e frustrações e começa a fluir de forma mais leve e natural. A fricção interna diminui e você sente como se estivesse deslizando pela vida com maior facilidade. O segredo para essa transformação é simples, mas poderoso. Aceitação sem julgamento. Quanto mais você aceita sua sombra, sem tentar categorizá-la como boa ou má, mais perto você chega da integração. E quanto mais integrado você se torna, mais livre se sente, pois a prisão da autossabotagem perde sua força. O próximo passo é entender como alcançar essa integração, e para isso, precisamos falar sobre o conceito de equilíbrio dos opostos. A vida é um processo dinâmico, cheio de dualidades que coexistem dentro de nós. Trabalhar com a sombra significa, acima de tudo, abraçar essas polaridades internas, em vez de ignorá-las ou lutar contra elas. Muitas vezes, o que nos impede de evoluir é a insistência em suprimir essas forças opostas. Um dos motivos pelos quais as pessoas ficam presas em seu desenvolvimento pessoal é o chamado viés de consistência. Fomos condicionados desde cedo a manter a mesma identidade, a agir de acordo com aquilo que fomos elogiados por ser. A sociedade exige coerência, nos pressiona a manter uma máscara que, muitas vezes, já não nos serve mais. E é exatamente isso que impede a evolução. Você já teve a experiência de voltar para um ambiente familiar, como a casa de seus pais ou um reencontro com velhos amigos, e perceber que estava agindo como o seu eu antigo? Isso acontece porque os ambientes e as pessoas ao nosso redor moldam a maneira como nos comportamos e nos vemos. Quando mudamos de ambiente, seja uma nova cidade, um novo emprego ou novas amizades, a identidade que associávamos ao antigo ambiente tenta ressurgir. Mas aqui está a verdade. Quem você realmente é
não é fixo. Sua identidade não é uma máscara rígida. Ela é fluida e está em constante evolução. Você não é apenas um papel. Você é uma combinação de todas as suas facetas: o ego, o anima, o self e, claro, a sombra. Esses aspectos coexistem, e é na integração deles que emerge a essência do seu ser. A razão pela qual sofremos tanto com conflitos internos é porque insistimos em suprimir essas polaridades, em vez de integrá-las. E é aí que entra o conceito de pêndulos. Os pêndulos são estruturas energéticas formadas ao nosso redor por ideologias coletivas. Alguns desses pêndulos são construtivos, enquanto outros são destrutivos. Os pêndulos destrutivos drenam nossa energia e nos afastam de nossos objetivos. Por exemplo, conversas em que só há reclamações e lamúrias, sem ações práticas, criam pêndulos destrutivos que mantêm todos presos em uma realidade negativa. Por outro lado, pêndulos construtivos, como grupos que fomentam o crescimento e o desenvolvimento pessoal, agem como uma força coletiva que nos empurra para frente. Agora, o ponto crucial é: como escapar da influência de um pêndulo destrutivo? A resposta é simples, mas desafiadora. Siga seu próprio caminho. Isso significa abandonar a necessidade de agradar os outros e deixar de lado a pressão por consistência social. É hora de começar a seguir o seu coração e os seus desejos mais verdadeiros, e não o que os outros esperam de você. Quando você tenta agradar a todos, acaba se apegando a uma identidade que já não faz sentido para quem você está se tornando. Esse desejo de ser aceito pelo tribo pode ser um dos maiores obstáculos para a transformação. Mas, quando você finalmente tem a coragem de romper com esses padrões e seguir sua própria verdade, um novo horizonte de possibilidades se abre diante de você. Um exemplo perfeito disso são influenciadores ou criadores de conteúdo como Kanye West, que não têm medo de expressar suas ideias de forma autêntica, mesmo que sejam controversas ou incompreendidas. Eles seguem o que seus corações e instintos lhes dizem, e por isso têm um impacto tão profundo. Não se apegam a uma única identidade fixa. Estão sempre evoluindo, se reinventando. No meu caso, também enfrentei esse dilema de agradar os outros para ser aceito. Quando meu canal no YouTube começou a crescer, senti uma pressão enorme para continuar produzindo o mesmo tipo de conteúdo, com o mesmo tom, porque era o que as pessoas esperavam de mim. Tive medo de ser mal interpretado se mudasse, mas com o tempo percebi que para continuar crescendo, precisaria me libertar dessa máscara e me alinhar com quem eu realmente estava me tornando. Como Ralph Waldo Emerson sabiamente disse, uma consistência tola é o bicho-papão das pequenas mentes. As grandes almas não têm medo de ser inconsistente, pois estão em constante mudança. Elas falam o que pensam hoje, em palavras firmes, e amanhã podem dizer algo completamente diferente, sem medo de se contradizerem. Ser mal compreendido, como Emerson sugere, é um dos sinais de grandeza. Quando você tem a coragem de seguir seu próprio caminho por tempo suficiente, algo extraordinário acontece. Os pêndulos ao seu redor começam a reconhecer a sua autenticidade. E, eventualmente, esses pêndulos te elevam, fazendo com que você se torne a estrela de sua própria jornada. Esse é o ponto crucial do equilíbrio dos opostos. Aceitar tanto o bom quanto o mal dentro de você. Ao integrar essas polaridades, você atinge a individuação, a verdadeira expressão de quem você é em sua totalidade. Não se trata de eliminar suas sombras, mas de acolhê-las como parte essencial de sua psique. Então, como começar esse processo? O primeiro passo é aceitar as tensões internas que surgem, sem tentar suprimi-las ou evitá-las. Sempre que sentir um conflito entre o que sua mente racional diz e o que seu coração deseja, siga seu coração. Isso pode parecer arriscado, mas é nesse caminho de incerteza que a verdadeira evolução acontece. Na próxima parte,
Vamos explorar como lidar com essa tensão interna e utilizá-la para alcançar a individuação. A chave aqui é não ver a tensão como algo negativo, mas como uma oportunidade de transformação. Quando enfrentamos esses conflitos, o que normalmente acontece é que a mente nos diz uma coisa, enquanto o coração aponta para outra direção. Esse dilema é o campo de batalha onde a integração da sombra começa. Por exemplo, imagine que você está considerando deixar um emprego. Sua mente pode te dizer que precisa de segurança e estabilidade, enquanto seu coração pode estar clamando por liberdade e mudança. O que fazer nessa situação? A resposta está em seguir o seu coração. Pode ser assustador, mas muitas vezes essa escolha leva a oportunidades que você nunca imaginou. Vou te contar uma história que ilustra isso. Um dos nossos clientes, Christoph, começou a trabalhar conosco em dezembro. Naquela época, ele ganhava entre 2 e 3 mil dólares por mês com seu negócio de SPA. Em janeiro, ao mudar completamente sua mentalidade e se posicionar de uma maneira diferente, ele conseguiu romper essa barreira e passou a ganhar 12 mil dólares por mês em apenas 20 dias. E alguns meses depois, ele aceitou uma oportunidade de falar como especialista diante de 10 mil pessoas em um evento online. No passado, o medo o teria paralisado, mas desta vez ele teve coragem de seguir em frente, mesmo sentindo nervosismo. Esse é o ponto mais importante: aprender a sublimar a tensão dentro de você. Ao invés de sucumbir à sombra ou reprimi-la, devemos aprender a lidar com ela adequadamente. Sublimar não significa ignorar ou controlar, mas sim aceitar a tensão e permitir que ela se dissolva naturalmente. Quando você para de tentar controlar cada detalhe e aceita a imperfeição da vida, a tensão interna começa a se dissipar. Esse é o verdadeiro caminho para a individuação. Agora, vamos falar sobre as 4 formas principais de lidar com nossos sentimentos e as diferentes partes da nossa psique. Entender essas formas é essencial para saber como enfrentar a sombra e alcançar a integração. Repressão. A repressão é a maneira mais destrutiva de lidar com nossos sentimentos. Ela ocorre de forma inconsciente quando enterramos emoções profundas, como raiva, tristeza ou vergonha, em nosso inconsciente. O problema é que, ao fazer isso, essas emoções não desaparecem. Elas se manifestam de outras formas, muitas vezes em doenças psicossomáticas, tensão física ou comportamentos autodestrutivos. A repressão desconecta você de partes essenciais de si mesmo, criando um terreno fértil para o sofrimento e a frustração. Supressão. A supressão ocorre quando, conscientemente, escolhemos ignorar ou empurrar para mais tarde uma emoção que sentimos. Isso geralmente acontece quando não temos tempo ou espaço para processar o que estamos sentindo. O problema é que, se essa emoção suprimida não for adequadamente processada, ela pode se transformar em repressão, levando aos mesmos resultados negativos. Expressão. Expressar nossas emoções pode ser uma forma saudável de lidar com elas, mas também carrega riscos. Quando expressamos emoções de maneira descontrolada, como em um ataque de raiva, podemos perder o controle e causar danos a nós mesmos e aos outros. Um exemplo disso é o personagem Dr. Jekyll, que ao liberar sua sombra de forma descontrolada, acabou se transformando permanentemente no Sr. Hyde. A expressão desmedida pode se tornar perigosa, especialmente se não for acompanhada de autoconsciência. Entrega. A entrega é a maneira mais elevada de lidar com nossas emoções e nossa sombra. Em vez de reprimir ou expressar de maneira destrutiva, aceitamos as tensões internas que sentimos. Quando você permite que essas tensões existam, sem tentar combatê-las ou controlá-las, elas começam a se dissipar naturalmente. A entrega envolve aceitar a imperfeição da vida e de si mesmo, e ao fazer isso, você encontra um estado de integração mais profundo. A entrega é uma prática poderosa de aceitação. Em vez de tentar desesperadamente projetar uma imagem perfeita para o mundo, seja a vida ideal nas redes sociais, o casamento perfeito ou o sucesso absoluto,
aprendemos a aceitar que a vida é uma mistura de luz e sombra, acertos e falhas. No meu caso, descobri que, ao tentar sustentar uma fachada de perfeição nas redes, acabava sofrendo internamente. Eu projetava sucesso, mas por trás da máscara havia lutas que ninguém via. Somente ao aceitar minha própria vulnerabilidade, percebi que ser autêntico e reconhecer minhas imperfeições era libertador. Isso nos leva à diferença entre integridade e bondade, algo que Carl Jung articulou brilhantemente ao dizer: eu preferiria ser inteiro do que ser bom. Muitas vezes, o desejo de ser bom aos olhos dos outros nos obriga a lutar contra nossa própria natureza. Ao tentar ser moralmente impecável, sofremos pois estamos constantemente em conflito com nossas falhas humanas. No entanto, quando buscamos a integridade, estamos buscando a totalidade, aceitando tanto o bom quanto o mal em nós mesmos, sem julgamentos. A obra O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, oferece um exemplo claro dessa luta entre luz e sombra. O Dr. Jekyll, em sua busca por moralidade e retidão, acaba criando uma poção que libera seu lado sombrio, transformando-se no Sr. Hyde. Ao expressar essa sombra de maneira descontrolada, ele perde a capacidade de retornar à sua forma original, e o Sr. Hyde assume o controle. A moral aqui é que todos nós carregamos uma sombra, mas expressá-la sem autoconsciência ou reprimi-la completamente são caminhos igualmente prejudiciais. O segredo está em integrar essas forças internas. Voltando às 4 maneiras de lidar com nossas emoções, vemos que a repressão e a supressão são ineficazes, pois afastam você de si mesmo. A expressão, embora útil em alguns casos, pode se tornar perigosa quando descontrolada. A entrega, por outro lado, nos ensina a aceitar plenamente nossas emoções e a viver com mais leveza. Essa aceitação leva à integração, onde nossas luzes e sombras coexistem em harmonia. Quando você começa a praticar a entrega, aceita que a vida, assim como você, não precisa ser perfeita. Isso não é resignação, mas uma aceitação profunda de que somos compostos tanto por luz quanto por sombra, e que ambas as partes têm valor. Quando você integra essas polaridades, não há mais necessidade de lutar contra si mesmo. Ao contrário, você encontra leveza e uma fluidez maior em sua vida. As tensões internas que antes pareciam implacáveis começam a desaparecer à medida que você deixa de julgar o que é bom ou ruim em sua personalidade. Essa é a chave para alcançar o verdadeiro equilíbrio. Mas lembre-se, aceitar a sombra não significa libertá-la sem controle, tampouco significa reprimir ou negar sua existência. O caminho para a individuação envolve aprender a sublimar as energias internas, permitindo que as tensões se dissipem de forma natural. Ao contrário da repressão, que gera doença e frustração, a sublimação nos traz mais alinhamento e clareza. A integração da sombra não só dissolve a autossabotagem, mas permite que você se expresse de maneira mais autêntica e completa, sem medo de suas imperfeições. Essa aceitação abre as portas para a verdadeira transformação pessoal. Ao aceitar todas as partes de si, você passa a experimentar a vida sem a resistência interna que antes te impedia de crescer. Quando aceitamos quem somos de verdade, cada passo se torna mais leve, e a fricção em nossas ações, que antes parecia inevitável, começa a desaparecer. Para finalizar, entenda que o caminho da individuação é contínuo e dinâmico. Não existe um ponto final, mas sim uma jornada constante de autoexploração e aceitação. A cada novo desafio, uma nova parte de sua sombra pode emergir, pedindo por atenção. E à medida que você traz essas partes à luz, mais integrado e completo você se torna. Então, o convite é este: olhe para dentro de si. Veja as partes que você tem evitado, as sombras que escondeu e as tensões que você carrega. Quando você parar de lutar contra essas forças e simplesmente aceitá-las, encontrará um novo nível de liberdade. E ao fazer isso,
estará dando um passo firme em direção ao seu potencial mais elevado. A verdadeira transformação começa quando você abraça a sua totalidade. Quando você aceita as partes ocultas de si mesmo, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que a vida não precisa ser uma batalha interna constante. Liberte-se pelo conhecimento. Entender os aspectos mais profundos da sua psique, como a sombra, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Mas o conhecimento por si só não basta. É preciso transformar-se pela percepção, integrando todas as suas partes e permitindo que a luz da consciência ilumine até os recantos mais escuros. Agora que você tem uma compreensão mais profunda do trabalho com a sombra e como ele pode liberar seu verdadeiro potencial, quero te convidar para dar o próximo passo em sua jornada de autoconhecimento. O programa Divina Criação é uma oportunidade única de explorar os segredos da criação de realidade e manifestação. Nele, você vai mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da mente e aprender a utilizar o poder da consciência para transformar sua vida. Além disso, se você deseja uma orientação mais direta, o tarô sagrado oferece uma maneira profunda e espiritual de acessar respostas que já estão dentro de você. As cartas podem revelar caminhos ocultos, desbloquear energias reprimidas e trazer à tona a sabedoria que você precisa para seguir em frente com confiança. Liberte-se do peso da autossabotagem. Transforme-se pela aceitação da sua totalidade. Descubra o poder da criação consciente e permita que o sagrado guie o seu caminho. Clique aqui para saber mais sobre o programa Divina Criação e como ele pode te ajudar a manifestar a vida que você deseja. E se estiver pronto para desvendar os segredos da sua própria jornada, faça uma leitura com o tarô sagrado e encontre as respostas que sua alma busca. A escolha está em suas mãos. Gratidão por assistir.